Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Irmã Marisa. A gente pede a gentileza de aqueles que puderem desligarem os celulares, fazer, se não pelo menos colocar no módulo silencioso. Se vocês se sentirem à vontade, quiserem fechar seus olhos materiais para nos conectarmos com a espiritualidade amiga que se encontra aqui presente, que nossos cérebros não intuíram uma missão maravilhosa, que a gente possa receber tudo aquilo que a gente veio aqui buscar, saindo daqui melhores e mais fortalecidos. Para isso, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nesse ambiente de luz e harmonia, vamos envolvendo o nosso irmão Bruno, que fará a palestra da manhã. Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. Bom dia. Eu vou deixar assim. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. É com grande alegria que aqui estamos de retorno ao Grupo Espírita Irmã Marisa, na cidade de Osasco, minha cidade natal. Alguém aqui ainda não me conhece? Levanta a mão. Pronto. Muito prazer. Estamos aí ao longo desse aprendizado espírita, desde a evangelização infantil até todas as atividades que nós vamos construindo nas casas espíritas, buscando aí de fevereiro de 2024 até agora, levar o Evangelho aos corações de cada um de nós que estejamos em alguma casa buscando luz. Luz para as nossas consciências, como também luz para o nosso desenvolvimento junto aos nossos semelhantes. Então, assim, caríssimos, que possamos, nessa manhã agradável de domingo, buscarmos com mais matemática que aqui a casa nos proporciona e que nós temos aqui em nosso folheto. Quem sabe sairemos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Hoje trabalharemos com mais uma temática, capítulo e respectivo itens, de uma das obras que mais nós trabalhamos nas casas espíritas, conhecida por nós como a terceira obra da codificação kardeciana, assim, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864. É uma obra, caríssimos, composta de 28 capítulos, mas estaremos ali praticamente um pouquinho depois do início desta obra, lá próximo ali do capítulo 8, entre os itens 1 a 4. Sim, iremos trabalhar com os primeiros itens deste capítulo. Este capítulo, intitulado Bem-aventurados os puros de coração, que faz parte das bem-aventuranças lá do Sermão do Monte, é composto sim de 21 itens. Esses itens 1 a 4, caríssimos, primeiro, ali teremos o contributo no item 1 do apóstolo Mateus, e no item 2 do apóstolo Marcos. Os dois últimos itens, o contributo e a pesquisa do codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec. Mas esse tema que nós iremos trabalhar aqui, destes itens 1 a 4, intitulado Deixai vir a mim os pequeninos, está também com o contributo das instruções dos Espíritos. Sim, porque próximo ali do final deste capítulo, entre os itens 18 a 21, vem os irmãos espirituais ampliando ainda mais o que Allan Kardec buscou pesquisar nos itens anteriores. Assim sendo, lá no item 18, teremos João o Evangelista, na cidade de Paris, em 1863, dando o seu contributo. Como no item seguinte, item 19, o irmão espiritual que identificou-se como um irmão protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. Deixai vir a mim os pequeninos. Vejamos, irmãos e irmãs, que já podemos depreender que Jesus, ao proferir essa frase, não apenas estava atrelando aos queridos jovens que normalmente estamos em período de férias. Então, é natural que nas casas espíritas as crianças jovens estejam neste momento em suas residências. Mas aqui, normalmente, concomitantemente às exposições evangélicas, temos a evangelização infantil, a juventude, enfim.
Mas Jesus não estava treinando apenas a estes pequenos de espíritos similares, mas em corpos ainda frágeis, naturais dentro do processo evolutivo no campo reencarnatório. Não, ele estava assim convidando todos nós em humanidade, espíritos tão ainda pequenos em coeficiente intelectual, em moralidade, caridade e fraternidade, a sermos também por ele amparados ao longo de nossa trajetória evolutiva. Então somos os pequeninos, também mencionado por Jesus. Ai, como somos! Mas tenho certeza absoluta a esforçar-nos a cada minuto que aqui estamos nesta casa, onde quer que nós estejamos, para que engrandeçamos em espírito, humildade, simplicidade, pezinho no chão, conscientes de nossas possibilidades e também limitações, dificuldades que não as têm, caríssimos. Por isso que ainda somos, sim, pequeninos. Vamos atribuir algo também que vem ao encontro dessa pequenez nossa em humanidade, deste atual século XXI, terceiro milênio. Por exemplo, o momento final que passamos de provas e expiações em nosso orbe, segundo o nível de estágio evolutivo em qualquer uma das muitas moradas na casa do Pai. Momento de transição planetária, de separação do joio e do trigo, finais dos tempos, sim, estamos os vivenciando, caríssimos. É imprescindível que tenhamos essa consciência para que não percamos essa atual encarnação. Hoje tem que ser melhor que o ontem. O amanhã nem se fala em comparação aos períodos anteriores. Vamos então mergulharmos a esta proposta desses bem-aventurados que buscam construir os seus corações a cada dia que passa mais puros em prol dos mais necessitados. Não que não o sejamos. Como eu disse lá no item 1, vamos ter um recado de Mateus, de uma das bem-aventuranças de Jesus, que é justamente essa proposta de que, ao construirmos no nosso dia a dia a nossa reforma íntima, aperfeiçoá-la, fazer com que melhor estejamos orando e vigiando, um dia veremos a Deus. Assim, nas palavras de Mateus, ele nos deixa lá na segunda revelação do Novo Testamento. Mas aí podemos nos questionar, o que pode ser ver a Deus mesmo? Será que seriam as experiências evolutivas no campo nosso, em individualidade, como também no campo dos orbes físicos, das muitas moradas da casa do Pai? Sim. Por exemplo, o capítulo 3, item 4 desta obra. Assim nos afirma, falando do Espírito da Verdade, a Kardec e, consequentemente, a nós. Neste século XXI, os degraus evolutivos a qual, inexoravelmente, todos nós atingiremos. Alguns de nós poderíamos acelerar, bem-aventurados sejamos nós que assim estejamos nos esforçando para tanto, porque seremos os maiores beneficiados, porque disse o Rabi, é dando que se recebe. Mas outros poderão, de forma mais, entre aspas, demorada, estacionando em alguns períodos ímpar de suas oportunidades reencarnatórias evolutivas, mas que um dia chegarão também na perfeição relativa na condição de criaturas, porque a absoluta só Deus, o Pai, pode obter lá nos mundos celestes e divinos, a qual este capítulo 3, item 4, nos demonstra que um dia haveremos de atingir. Então, lógico, ver a Deus como aqui Mateus está nos convidando a empreender em nossas consciências, é esforçarmos a cada dia que passa para que sejamos melhores rumo ao processo evolutivo que cada um de nós haveremos de construir. E caríssimos, é fácil falar, não é verdade? Ai, como é! Mas e colocar no dia a dia em prática com os nossos familiares, nas ruas, com as pessoas estranhas, enfim, aonde quer que nós estejamos no ambiente profissional, porque cada cabeça é um mundo, é um grande desafio de nós, os cristãos e os espíritas. Haveremos de vencermos? É a pergunta que devemos fazer a cada um de nós em nossas consciências. Mas para isso, é o que vem aqui ao encontro estes item 1 a 4 do capítulo 8. Para que, conscientes da nossa pequenez espiritual, ascendamos dentro de nossas possibilidades, mas jamais contentando-nos do que nós somos até o presente momento. Mas isso não significa, tão pouco quer dizer, que não devemos ser gratos por tudo de experiência que
já recebemos e por autorização do nosso Pai maior Deus para a nossa evolução espiritual. Lógico que devemos ser gratos, lógico que devemos ser conscientes a respeito disso e de outras mais situações, mas o não nos contentarmos com o que somos até hoje significa que, quanto mais pudermos aperfeiçoarmos em tempos empreendidos em prol da onde quer que nós estejamos, nos nossos semelhantes, reverter-se apenas e tão somente em nosso próprio benefício. É no campo da leitura, do estudo, é no campo das atividades sociais, é no campo, por que não dizer, das atividades profissionais, não ser o mesmo, só porque ali recebe um determinado valor X pecuniário mensal, por que não fazer mais, já que apenas e tão somente daremos satisfação à nossa consciência ao retornarmos ao mundo espiritual do que nós fizemos de ruim, mas também o que fizemos de bom, e nesse grande espaço de tempo reencarnatório de uma vida de décadas, o que poderíamos ter feito de muito melhor em prol dos nossos semelhantes. Não tem como nós não nos recordarmos ao proferir esta frase daquele irmão espiritual que fez parte da falange do Espírito da Verdade, Santo Agostinho, que não só contribuiu com essa obra, essa terceira da codificação, mas também com a primeira em O Livro dos Espíritos, lá nos livros de 18 de abril de 1857. Esse querido irmão afirma-nos que quando ele estava encarnado, um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, ele, ao colocar a cabeça no travesseiro, questionava se alguém tem algo a se queixar do que eu tenha feito em prejuízo de uma ou mais pessoas, ou ainda algo que eu deveria ter feito, porque condições para tanto eu já tenho, ou eu já tinha. Olha a expansão de consciência que o irmão Marisa aqui nos proporciona nos 7 dias da semana, porque sim, estamos no último dia da semana, ou na parte teórica, o primeiro dia da semana, ainda que não seja um dia útil, porque consideram o domingo como o primeiro dia da semana, mas nós normalmente atrelamos a segunda-feira como o primeiro dia da semana por ser útil. E assim, vemos a responsabilidade de cada um de nós em fazermos como o Santo Agostinho nos convidou a assim fazermos. Tudo que aqui recebemos, busquemos ampliar onde quer que nós estejamos, manhã, tarde, noite, para que a sequência nas madrugadas, em desdobramento espiritual, sejamos mais úteis, estudando, trabalhando. Não foi isso, caríssimos, que as obras de André Luiz, lá nas primeiras décadas do século XX, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, nos experienciou ao nosso conhecimento. Quem já teve a oportunidade de ir às estudar, sabe do que eu estou falando. Quem não ainda adentrou esse estudo, estude, porque há de lhes fazer muito bem a vocês e aos que estejam ao seu redor, porque valorizaremos o tempo. O momento de hoje nunca mais há de existir para a eternidade, é único, caríssimos. Já que alguns minutos da mesma forma, e o que já passou, consequentemente, é a nossa consciência que cobrar-nos-á, aonde quer que nós estejamos, do que deveríamos ter feito de maior, de mais coletivo, de mais amplo, de mais macro, aonde quer que nós estivéssemos, porque é assim que os nossos mentores individuais quer que hajamos aonde nós possamos agir. Se eles estivessem no nosso lugar nesse momento ímpar de ascensão espiritual, como eles mesmos deveriam agir, e como nós estaríamos na condição deles, caríssimos, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. Ó, um beijo rabia ali, reverberando isso em nossos corações espirituais. Ao referir-se aos puros de coração, Jesus referia-se, portanto, a uma pureza interior, uma santidade íntima que só os pobres de espírito têm o privilégio de possuir, indistinta da pureza externa ou ritualística. Quantas possibilidades nós temos por meio dos bons exemplos, porque quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, mãos de agir, aonde quer que nós estejamos neste mundo globalizado, onde podemos acessar conteúdos muito úteis por meio de canais, que não preciso aqui mencionar, em assistindo, em ouvindo,
Lá demonstra-se que estes puros de coração, estes pobres de espírito, já estão nos ensinando a como devamos nos portar no nosso dia a dia. Muitos desses, inclusive, vindos de fora. Não é isso que, por exemplo, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, nos demonstra. Não é assim também que irmão X, Humberto de Campos, como também Maria João de Deus, que foi mãe biológica de Chico Xavier, também nos demonstrou o auxílio que nós recebemos de fora, a convite do Leigo Rabi, por meio da reencarnação. Estes já passaram por experiências como nós estamos passando, dificílimas de serem atravessadas em uma dimensão física material, que é o orbe físico, mas em as vencendo, agora vieram ao longo destes últimos séculos, e aqui estão e continuarão reencarnando, para que com os seus exemplos, quem sabe nós comportemos-nos como bons alunos e ajamos e façamos como eles estão, dando-nos o campo sugestivo, porque não pode ser positivo, senão não avançaremos. Tem que ser por nós mesmos, de baixo para cima e de dentro para fora, conscientes que do bem agir refletir-se-á a nossa felicidade lá na frente que está nos aguardando. Mas temos que acelerar esse processo para que essa pureza interior transborde também para o exterior, que é este ponto último do parágrafo aqui agora lido, e não nos preocupemos tanto com as ritualísticas, que ainda muitos as utilizem, porque muitas vezes são muito atreladas ao que é material. E caríssimos, o que é material fica onde mesmo? Na matéria. O que há de ser levado à erraticidade, à quarta dimensão, ao mundo espiritual mesmo, os nossos valores intelectuais e morais. Não se leva um fio de cabelo sequer para a erraticidade, não é verdade? Assim sendo, é o convite que todas as temáticas aqui que a casa nos oferta e outras mais que ainda nos ofertarão, fazem com que saiamos refletindo da necessidade do que tenhamos que potencializar acerca do que aqui recebemos em cada um dos dias da semana. Viver de forma íntegra, com sinceridade e transparência diante de Deus e dos homens. É difícil que vivamos de forma íntegra nas 24 horas por dia. Sinceridade e transparência, então? Nossa, como é difícil. Até porque cada cabeça é uma sentença, o mundo. Olha o ambiente profissional, então. Para que atinjamos outros degraus pecuniários, como também de posições hierárquicas, quantas situações são ali empreendidas em desfavor dos semelhantes, mas que um dia, como disse o Rabi, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, haveremos de responder sentir por sentir, por ações por nós empreendidas em prejuízo de outrem. Então, é o grande desafio sermos sinceros, íntegros e sermos transparentes, para que na condição de pequeninos vamos aperfeiçoando-nos nas nossas experiências diárias. Buscar a presença de Deus, afastando-se do engano e da duplicidade, porque o engano também é ausência de conhecimento, é ausência de espiritualidade superior. Podemos nos enganar, podemos enganar ao trem, mas sabemos, com a luz do Espiritismo, que é apenas e somente a nós que nós estamos nos enganando, é a nós que nós estamos estacionando em experiência evolutiva. E tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui, nas duas dimensões, estes também que estão aqui, e não divisamos com os olhos físicos da carne, também não querem perder um minuto de suas experiências evolutivas. Um dia encarnar-se-ão de volta a este orbe, ou em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, num corpo masculino, num corpo feminino, não importa. O importante é que, em espírito, mergulhemos na faculdade transcendente de ascensão espiritual, que é o campo material, que é a terceira dimensão, que é as experiências de desafiarmos diariamente em reavaliando-nos acerca destes tópicos que estamos convidando aqui para que reavaliemos. Ser livre de todo o desejo de possuir os outros, de querermos, concordando com as ideias deles. Ai, como nós queremos sempre possuir ou ter. Mas o grande desafio deste momento de transição planetária é o que, caríssimos? Que nós construamos o ser. Porque o ser vem ao encontro do que falamos anteriormente. Daquilo que haveremos de gozar onde quer que nós estejamos a posteriori, no futuro.
Porque o possuir é transitório, é passageiro, é fugidio em um campo de estrutura física. Estar livre de toda a servidão dos bens materiais. Temos que utilizar destes bens materiais. Tudo a partir do momento que diariamente, ao abrirmos os olhos físicos da carne, em nosso quarto e que divisamos, é de constituição material. Então precisamos, ao longo do nosso dia, de utilizarmos os recursos materiais, mas com equilíbrio. Há pouco, emendo aqui uma missão, recordei novamente do Rabi: não amontoem tesouros onde as traças, as ferrugens possam correr, ou onde os ladrões possam roubar. Não, distribuamos-os, compartilhemos com os mais necessitados, porque esse é o grande tesouro do coração espiritual. Esse é o grande investimento transcendente e milenar que faz-nos a transformar-nos em seres melhores, desde que estejamos conscientes de que é um empréstimo esse que cobrar-se-á a nossa consciência em nós mesmos ao voltarmos ao campo da recapitulação espiritual, que é o nosso retorno à verdadeira vida a cada desencarnação. E Marcos, o que ele pode contribuir conosco, caríssimos, no item 2? Vem dizer o seguinte: então eles apresentaram os meninos a quem é Jesus, para o que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que assim lhe apresentavam. O que vendo Jesus, levou muito ao mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraçareis, porque o reino de Deus é daqueles que lhe se assemelham. Vem ao encontro do que falamos há pouco, ao que nos convida aqui Marcos, desenvolvermos em consciência. Todos nós ainda somos pequeninos, mas a cada momento que pudermos ser úteis a nós mesmos e empreendendo algo em prol do nosso semelhante, estaremos gradativamente alçando degraus rumo à nossa ascensão espiritual. E a ascensão espiritual que quem aqui não quer construir de forma mais séria e caríssimos. Ontem lá no Instituto Espírita Cidadão do Mundo, no Instituto de Previdência, levando também o Evangelho naquela casa, recordei-me lá daquela passagem da comemoração dos 50 anos de desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, já que ele desencarnou no mês de abril de 1900, então lá os idos de 1950 no mundo espiritual. Certa vez, em suas atividades normais, veio seguindo a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré, de Maria, dizer: Bezerra, Maria pede para avisar que já possui condições e meritocracia por ti mesmo construída para que reencarne em qualquer obra agora do sistema solar ou fora dele. Ah, mas o que será que Bezerra de Menezes mesmo pediu para que Celina devolvesse a Maria para que ele continuasse aqui, trabalhando em prol dos mais necessitados, enquanto a lágrima escorresse da face de um necessitado da terra do Cruzeiro do Sul? Será que a Rosa Mística de Nazaré assim deferiu a Bezerra o seu pedido? Sim, e assim ele está conosco. Haja visto as obras mediúnicas por meio das mãos de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres. Então esse é um grande exemplo, caríssimos, que valorizou o seu tempo da melhor forma possível. Valorizamos então o nosso com esses bons exemplos. É o que nos convida aqui este tópico que Marcos acabou de nos informar e tudo mais que estamos buscando aqui em desenvolver acerca destes itens 1 a 4 deste capítulo 8. Jesus compara a inocência da criança sem nenhuma maldade aos que são puros de coração, e aqueles que têm o coração puro são simples e humildes. Esses dois seres que acabei de mencionar, um que voltou para o mundo espiritual em 2002 com 92 anos de idade, e o outro que voltou ano passado com 98 anos de idade, esforçaram-se, caríssimos, para que buscassem ser nos seus dia a dia mais puros de coração, para que também nós o fôssemos com os seus bons exemplos empregados. Sim, não são perfeitos ainda relativamente na condição de criaturas, mas foram nesses últimos séculos os seres que mais puderam nos dar exemplos para que conquistemos o título do capítulo 8, para que empreendamos os itens 1 a 4 de sermos não mais tão pequeninos, mas em humildade e simplicidade, irmos crescendo na proposta transcendente
da transição planetária que cabe a cada um de nós as desenvolvermos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Aqui está constante no item 3. Mas acrescento ainda de vaidade, de arrogância, de prepotência, de tanto possuir. Não é, caríssimos? Não é fácil. Mas esforçar-nos para que melhoremos a cada dia que passa com os alicerces que aqui estejamos recebendo na rua 15 de novembro. No estado de infância física, o espírito encarnado demonstra pureza, simplicidade, pois assim os pais podem e devem cumprir as suas necessidades, logicamente supri-las, educando-os e amando-os, porque também os filhos são empréstimos, não são nossos, como os recursos pecuniários também não são nossos. Caríssimos, realmente, sabe o que realmente é nosso mesmo? O nosso espírito imortal. De resto, tudo é empréstimo, tudo haveremos de dar consciência e responsabilidade em responder por cada oportunidade dos empréstimos que nós tenhamos recebido. É o que vem ou não ao encontro deste tópico. Então, quanto mais pudermos nos esforçar para que as crianças venham nas evangelizações, nas juventudes, no momento oportuno também façam os devidos cursos, porque elas nos agradecerão sobremaneira quando mais despertas forem pelos esforços que buscamos empreender para que elas não reincidissem em erros do pretérito de reencarnações anteriores, como nós também aqui estamos nos esforçando para não nos cair nessas tentações do mundo. Ai, como existem tentações, na verdade, caríssimos, em todos os campos, em cada minuto de nosso dia a dia. Mas tornemos-nos mais vigilantes, estejamos orando mais, como assim nos convidou, sugestionou-nos o Rabi da Galileia, porque é imprescindível que assim façamos e não percamos a nossa atual encarnação. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Mas aqui tem que ser feito lá dentro. Não foi à toa que eu citei algumas obras de Divaldo Pereira Franco, por exemplo, que nos alertam de seres que de fora que estão aportando por meio da reencarnação. Quantas crianças que nas primeiras idades já demonstram grande ascensão intelectual no campo das artes, da cultura, já também no campo da ciência. Então, temos que ter olhos de ver a respeito desta possibilidade destes jovens atuais que não seriam os mesmos, por exemplo, de nossas épocas, e assim sucessivamente. O orbe vai ascendendo, vai crescendo em estrutura física, como em seres em oportunidade evolutiva. É o que nos está convidando agora este item 4, em fazendo essa comparação, que ainda neste momento atual, na sua grande maioria, as crianças estão ainda muito aquém de uma evolução intelectual e moral que já possa ser desenvolvida nas primeiras idades. Mas algo novo já está sendo trazido aí nas últimas décadas. Por exemplo, é o que nos afirma a quadrilogia intitulada Transição Planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Quase que em todas as temáticas que aqui eu trabalho na casa, eu sugestiono-os, convido-os para que as estudem. Não só essa, mas até mesmo outras, da Lavra Mediúnica, não só dele, mas como de Chico. Como tem qualidade para os nossos espíritos, que as construamos. Vejo aqui no final de nossas exposições, caríssimos, uma grande mesa ali com valores absolutamente acessíveis de ótimos livros para que aproveitemos e estudemos e cresçamos em espírito. Durante a infância, ainda continua o item 4 nos afirmando: seus instintos se encontram ainda adormecidos, e é nesse período que o espírito da criança fica mais maleável, tornando mais fácil a tarefa dos pais de ajudá-lo a progredir. Mas são também nessas primeiras idades que nós já vemos ali algumas arestas que já demonstram que são construídas por eles mesmos de reencarnações anteriores e que nós temos que buscar o quê? Eliminá-las com os bons exemplos. Não que queremos conseguir em sua integralidade, mas temos que fazer a nossa parte. É o que estamos dizendo aqui, este tópico. Daí a necessidade dos pais observarem as imperfeições de seus filhos desde a infância, para ajudá-los a se melhorarem moral e intelectualmente
espiritualmente, visando o progresso da criança no bem, porque um dia ela tornar-se adulto, e na condição de adulto como nós, temos que fazer a sua parte para os que estão de volta por meio da reencarnação, que são os seus filhos. Será que esses poderão ser nós mesmos, caríssimos, por meio da reencarnação, se e somente se construirmos neste momento a meritocracia individual, para que voltemos aqui no próximo estágio evolutivo que já está em amplo crescimento, que é o mundo de regeneração, terceiro nível de grau evolutivo em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai? Se considerarmos que o espírito da criança pode ser velho e trazer consigo as imperfeições de vidas passadas, apenas um espírito perfeito poderia ser considerado puro. E tirando o meigo Rabi, teve algum outro espírito tão perfeito como ele que aqui passou pós 2000 anos, caríssimos? Mas do ponto de vista da vida presente, a criança ainda, não tendo mostrado nenhuma tendência perversa, apresenta a imagem da inocência e também da sinceridade, da candura, como também é afirmado nesta obra dentro destes 4 itens. Grande responsabilidade nós temos de, na condição de tutores, fazer com que eles vençam os contratos reencarnatórios que eles mesmos assinaram junto aos seus mentores individuais, como também nós assinamos os nossos. Como está mesmo o nosso desenvolvimento em concretizar, em termos de porcentagem, aquilo que assinamos consciencialmente junto aos nossos mentores individuais? Caríssimos, será que alguém aqui questiona-se uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano a respeito disso? Porque estes que estão ao nosso lado 24 horas por dia e que assinaram esse mesmo contrato de estarem conosco, assim querem que ajamos. Porque em agindo dessa forma, aperfeiçoarmos-nos ainda mais na simplicidade e na humildade, aonde quer que nós estejamos, da porta para fora do irmã Marisa. É imprescindível que pensemos e ajamos como tal. É por essa razão que Jesus diz que o reino de Deus não é para elas, mas sim para aqueles que são como elas, que assemelham-se a elas, ou seja, para aqueles que buscam ser simples e puros de coração, ainda que não atinjamos isso nessa atual encarnação ainda em sua integralidade. Temos um contributo aqui de uma frase dessa irmã que muito foi cristã, caríssimos, Irmã Dulce. Ela vai nos dizer o seguinte, que vem ao encontro deste capítulo 8, itens 1 a 4 que nós estamos trabalhando. Disse essa grande irmã Freira que, sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala, porque quem está falando já está reverberando o que de baixo para cima e de dentro para fora busca vivenciar no seu dia a dia. Simplicidade, humildade, pezinho no chão, consciente da sua necessidade de reformar-se diariamente, reforma íntima. Não é o que aqui Irmã Dulce está nos convidando a empreendermos no nosso dia a dia, dentro dessa nossa pequenez espiritual. E vi também Giovanni de Pietro, de Bernadone, estamos partindo para o feixe do nosso bate-papo fraterno, aquele que nós o conhecemos por Francisco de Assis, lá no século XI, afirmando-nos como extraindo em um trecho da oração que nós muito escutamos na casa espírita, dizendo que é dando que se recebe. Quanto mais nós dermos ao meio, mais haveremos de receber. Muito estamos recebendo, caríssimos, ainda que não estejamos com ouvidos, olhos e mãos de agir espirituais, ou aquilo que almejaríamos receber em grande proporção. Mas o que estejamos recebendo é o melhor para que lapidemos no Espírito, para que cresçamos e ascendamos e mereçamos retornar aqui por meio da reencarnação no próximo degrau evolutivo que há de ser o mundo de regeneração. E finalizo com essa imagem de aquele que um dia foi perseguidor de cristãos, na condição de Saulo de Tarso, mas Estrada de Damasco, pós divisar o Cristo em sua excelsitude, buscou ser um dos maiores propagadores do cristianismo redivivo, na condição de Paulo de Tarso. Que aquela pergunta que ele fez ao Cristo, nós façamos também ao meigo Rabi, a fonte criadora, Deus, a rosa mística de Nazaré Maria, dizendo: o que queres que eu faça em meu dia a dia,
para que eu deixe de ser pequenino, como é o título desses itens 1 a 4 e dos itens 18 e 19 das instruções dos Espíritos. Vamos juntos, então, caríssimos, aperfeiçoar-nos em moral e intelectualidade, para que, cada vez que daqui sairmos, digamos a nós mesmos, não ao trem, não ao mundo, as nossas consciências apenas e tão somente: esforço-me para ser melhor a cada dia que passa, e conto com o apoio da cúpula espiritual do GI, como dos meus mentores individuais, e assim eu seja um puro de coração, como vem o título deste capítulo 8, convidar para que o sejamos, aonde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Na sequência agora, mantenhamos atentos à mensagem que um amigo espiritual aqui da cúpula há de nos trazer e que engrandeça ainda mais a nossa possibilidade de programação atual reencarnatória. Que assim seja.